Graça e paz, aqui é o pastor Igor Marçal, você está no Café com Palavra e na temporada que a gente está inaugurando hoje, nós vamos falar sobre fé. Então, você que está conosco e ainda não assinou o canal, assine nosso canal, marque aí as sinalizações, as ativações, para que você receba, as notificações para que você receba aí na sua casa sempre que houver um vídeo novo. E a gente vai conversar. Comigo aqui hoje, né? Pastor Zait, sempre conosco aí, nos ajudando, nos assessorando. E também hoje nessa série sobre fé, estamos com o Micael, e que compõe a nossa equipe ministerial aqui, cooperando na parte de ensino também. E nesse tema nós vamos andar muito, Micael e Zait, nesse entendimento de ensino, eu penso. Porque a proposta de entendimento de fé se faz necessário, no meu ver, uma construção um pouco mais detalhada em relação a quê? Por causa de quê? Em especial, por causa daquilo que a gente percebe, da maioria ou de parte, né, da cristandade, e entender a fé, ou de enxergar a fé como algo, digamos assim, subjetivo, né? Como uma atividade um tanto sem algum elo de razão, de racionalidade, de um entendimento mais, vamos dizer assim, com mais raízes que a fundamentem. Muitas vezes a fé ela é encarada como uma mera sensação ou como vamos dizer assim, uma aplicação de desejo, de uma vontade muito grande de algo. Então, o objetivo nosso é construir um entendimento dentro desses aspectos. Eu vou começar com um texto que, de certa maneira, é um texto que nos ajuda muito a discernir sobre fé, que é o texto de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1, e nós vamos falar sobre alguns versículos aí. Mas, em princípio, eu quero ler do 1 ao 3, e aí logo depois eu quero ouvir as primeiras considerações aí de vocês. Bom, o texto vai nos dizer assim, Hebreus, capítulo 11, verso 1 ao verso 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, ou que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A palavra fé aqui é a tradução da palavra pistes, no grego, e essa palavra pistes, ela tem o entendimento, a interpretação, né? A definição, melhor dizendo, de convicção da verdade de algo. Então, o que seria pistes, ou fé para nós, em português? É a convicção da verdade de algo. Perceba. Então, algo que carrega uma verdade, e esse algo que carrega uma verdade, eu tenho convicção dela. Então, isso seria fé. E então, entrando no ambiente da discussão, vou dar aqui fazer a nossa primeira rodada aqui de comentários, para que depois a gente comece a entrar aqui em outros temas dentro desse ambiente. Eu vou começar com o Micael. Micael, dentro desse ambiente de fé, do texto de Hebreus 11, quais são as suas primeiras colocações aí, que são importantes, relevantes, para entender sobre fé? Graça e paz, amados. Deus abençoe esse estudo, esse momento. Assim, pastor, eu entendo que, de certa forma, muitos temas do nosso meio hoje foi banalizado, né? Por ser mal ensinado, mal instruído e até pelas pessoas não viverem da forma correta. E o termo fé, a palavra fé, eu acredito que é uma palavra que foi muito banalizada no sentido de que, como o senhor estava falando no início, você acha que tem fé,
Você vai conversar com algumas pessoas na rua e você fala, eu tenho fé em Deus, eu creio que Deus existe, eu tenho confiança. Ele usa vários termos nesse sentido. Eu tenho confiança, eu creio. Só que a vida dessa pessoa, as práticas dela não condiz com aquilo que ela fala, né? Então, eu acredito que a fé, ela é um atributo unilateral da vontade de Deus em manifestar, né, a vontade dele para a vida de uma pessoa. Mas essa pessoa, de certa forma, é essa pessoa que foi renascida em Cristo, né? Então, eu entendo assim, que o termo fé, a palavra fé para os nossos dias hoje, ele representa muito um novo nascimento e uma prova e uma certeza daquilo que Deus já determinou para você. Então, como crente, como cristão, o primeiro ponto é eu entender que eu preciso vivenciar essa fé prática, né, para que eu possa crescer nesse sentimento que está envolvido não com as expectativas físicas, né, mas com aquilo que é espiritual. E o espiritual se comunica com o que é espiritual, né? Então é necessário, como eu citei o exemplo, que às vezes nós vamos conversar com algumas pessoas, eles falam, eu tenho fé, mas a prática dessa pessoa não demonstra nenhum tipo de fé, porque que Deus ele tem fé, né? Então, inicialmente, é isso que eu penso, né? Minha contribuição inicialmente é essa. Muito bom, muito bom. Pastor Zait, e aí, pastor Zait, fé? Eu acho que tem assim, muitas conotações essa palavra, hoje em dia, né? Tem muitas pessoas que falam, eu tenho fé que isso vai acontecer, né? E pegam isso como uma confiança. Mas eu vejo que a fé em Deus, em Cristo Jesus, é muito mais do que simplesmente acreditar, né? Vai muito além. E nós temos que distinguir também a fé natural da fé espiritual, né? Por exemplo, a gente anda na rua debaixo de cabos de alta tensão todos os dias, né? E a gente confia que nada vai acontecer com a gente, né? Isso pode ser caracterizado como uma fé natural de cada um, né? Uma confiança que existem parâmetros ali que vão nos proteger, né? Mas a questão da fé em Deus aí vai muito além, porque crer numa nova realidade e ter certeza que essa realidade é real e que ela existe e que a gente toca nela, que a gente consegue comunicar com essa realidade. E essa convicção é tão forte que a gente se dispõe a viver segundo os parâmetros que vêm do alto, né? Por essa fé, né? Não é uma questão de o outro tipo de fé que é tida no nosso meio hoje, que é aquela baseada na teologia da prosperidade, né? Na autoafirmação. Confissão positiva, eu vou conseguir, eu vou declarar que eu vou conseguir, eu declaro pela fé e eu vou conquistar, né? Então, é muito diferente disso, porque isso é uma distorção, na verdade, da fé que a palavra de Deus fala. Muito bom. É interessante, aproveitando esse gancho que vocês dois apresentaram, né, sobre uma fé que ela mostra a sua realidade na pessoa que a diz ter, quando essa pessoa demonstra uma mudança comportamental, né? A gente vai ver que o próprio texto, né, de Hebreus que a gente aqui está citando, ele vai citar algumas pessoas, né? E eu vou falar de duas aqui dentro desse contexto que a gente está falando aqui, que é Abel e Enoque, que eles são citados como alguns daqueles que alcançaram um testemunho pela fé, né? E o que isso quer dizer? De forma prática, esses homens ouviram a direção de Deus, entenderam que essa era a verdade que deveriam crer, né? E
mais que meras palavras, eles viveram de forma integral essa verdade, né? A palavra de Deus lhes foi suficiente para mudar a inclinação natural que seus sentidos lhe mostravam como possível. Aqui que eu quero estender a nossa conversa. Quando a fé que ela é fundamentada por uma palavra de Deus, por uma direção de Deus, esta fé, essa palavra, na verdade, se torna suficiente para mudar a inclinação natural que os nossos sentidos nos mostram como possível. E o exemplo que eu quero dar aqui é o exemplo de Jesus andando sobre as águas. Então nós temos o cenário onde os discípulos estão no barco, Jesus se aproxima deles, no primeiro momento eles pensam ser, né, um fantasma, porque naturalmente uma pessoa andar sobre a água é impossível. Então, isso aqui que é interessante, né? Porque eles estão vendo uma situação que ela é improvável, que ela é impossível dentro da física, dentro dos aspectos naturais. Então, todos os instintos dele, todos os sentidos dele, ao verem Jesus andar sobre as águas, é dizer, é impossível ser uma pessoa, não tem como ser, não é? Então, Jesus se apresenta, sou eu. E aí é interessante que aí, esse é o ponto, né? Que aí Jesus está lá, diz que é ele, então Pedro fala, bom, vamos fazer o seguinte então, né? Se o Senhor, né, se é o Senhor mesmo, me dá uma palavra, né? Me dá uma palavra, diz para me ter com você. Então você vê que Pedro, ele não saiu se jogando na água, não é? Porque de certa maneira ainda havia os sentidos naturais dele apontando que aquilo era uma coisa impossível, mas se ele tivesse uma palavra de Deus para aquilo, se ele tivesse uma palavra de Jesus para andar sobre as águas, então era aquela palavra que iria fazê-lo ir contra todas as limitações que os seus sentidos davam. Então, eu quero que a gente converse, eu quero ouvir vocês um pouco nesse ponto, não é? Esse ambiente que a fé nos possibilita de, primeiro, quando a gente está diante de uma situação que naturalmente, cara, não tem como, isso é impossível, não dá para fazer isso, né? Como é que uma pessoa vai ser curada de uma enfermidade, de uma hora para outra? Como alguém pode ser coxo e deixar de ser? Como alguém pode estar morto e deixar de estar? Então, isso aí, né? Pergunto para vocês, vamos começar agora pelo Zait, depois a gente vai para o Micael. Como isso pode, de que maneira essas coisas se relacionam? Né? Você vê que tem ali uma palavra. Então não é simplesmente pela minha força de vontade ou poder mental. Você vai andar sobre a água. Não, Pedro entendeu o mecanismo. Não, eu preciso de uma palavra do Senhor para ir aí. Os meus sentidos dizem que isso é impossível, mas se o Senhor me der uma palavra, eu creio que eu vou conseguir. Eu acredito na sua palavra e pelo poder da sua palavra eu vou andar sobre as águas. Vamos falar um pouquinho sobre essa composição. O impossível, natural, a palavra e o meu posicionadinho na direção da palavra e não na direção dos meus sentidos que dizem é impossível. Como que essas coisas aí, vamos conversar um pouquinho sobre elas, pastor Zait. Eu vejo que está muito ligado à vontade de Deus, né? Aquilo que Deus deseja realizar, porque o governo de tudo é dele. Eu acho que a gente tem que partir dessa premissa, para falar de fé, porque se não colocarmos assim, a gente vai tentar sempre realizar aquilo que é o nosso desejo, né? Vou começar a crer e dizer que acredito como se eu tivesse uma lâmpada mágica e esfregasse lá e os meus desejos fossem atendidos por algum ente mágico, né? Então, primeiro a gente tem que relacionar aquilo que Deus deseja fazer, e a nossa questão de crer está muito mais voltada a obedecer, a seguir em obediência aquilo que Ele deseja, né? Então, podem acontecer milagres, pessoas serem curadas, né? Pode, mas isso depende de um propósito de Deus naquela situação, naquela realidade. Eu acho que muitos grandes evangelistas até se frustraram muito
com essa questão, porque o evangelista quer sair, né, tacando a mão em todo mundo e curando e fazendo prodígios, milagres, maravilhas. E até tiveram muitos que morreram de câncer, com alguma enfermidade, né? E muitos questionam, tá, mas por quê? Porque, meu querido, nem Jesus curou todos, né? Ele curava certas pessoas específicas, que tinham um propósito específico em cada uma daquelas curas que ele realizava. Então, uma intervenção sobrenatural em algo natural aqui, de Deus, tem que ter um propósito, e a gente tem que estar atento para saber o que Deus quer realizar. Muito bom, muito bom. E aí, Micael? Eu acredito assim que existe um propósito, né? Então, eu não posso, da minha cabeça, criar, idealizar que eu vou ganhar na Mega Sena e vou usar o atributo fé para que eu ganhe e acerte os números, né? Então, assim, a fé não é um atributo incondicional da manifestação de vontade humana para com Deus. O que eu quero dizer com isso? Que eu não tenho uma vontade e quero manifestar usando essa fé, porque a Bíblia fala que tudo que creres, né, se pedires com fé recebereis. Você vai ver diversos versículos, diversas passagens, incitando a você pedir o que for ligado na terra, será ligado no céu. E nós confundimos esse ligar na terra, e não entendemos que esse ligar na terra está associado ao que já foi ligado na eternidade por Deus, né? Então eu preciso compreender. Então eu entendo assim, que a fé, principalmente, existe um propósito. O propósito é glorificar a Deus. Então, assim, ela regozija o homem, mas ela glorifica a Deus. Eu me regozijo pelo atributo de ser curado, por usar a fé, mas quem me curou? Quem me curou foi Deus, né? Então, eu me regozijo e Deus é glorificado. Então, existe um propósito. E a fé está muito alicerçada, como o pastor bem disse, na fidelidade. Então, assim, a fé, ela é acompanhada por essa obediência cega, literalmente, a Deus. Você obedece, você é fiel e você exerce a fé para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. É como o Senhor mesmo disse, não é a questão de que as minhas vontades, os meus desejos vão se concretizar. Eu preciso entender para que eu não pense que a minha fé foi pequena ou fracassada. Na verdade, eu não tinha fé. O que eu tinha uma expectativa que não era a expectativa de Deus para a minha vida. Então, muitas pessoas que estão nos escutando, elas se decepcionam com a igreja, elas se decepcionam com a religião, porque ela colocou a fé em coisas que não eram para ter sido colocadas, né? E aí ela culpa o pastor, culpa a igreja, culpa a pessoa, culpa todo tipo de circunstâncias, né? Então, eu acredito assim que a fé, ela está alicerçada. Eu até anotei aqui, quando o senhor falou sobre o tema, né, eu pensei sobre isso. Aí eu achei interessante que a fé está alicerçada sobre a autêntica sabedoria espiritual. Por quê? Porque você não vai confundir o que é o emocionalismo e um sentimento de estar afoito por algo, e o que é uma manifestação de sabedoria espiritual, uma comunicação de Deus. Por exemplo, você está andando na rua, você vê uma pessoa paralítica, você fala, eu vou orar por ela porque a Bíblia diz que tem que orar. Mas existe um propósito de Deus para aquilo ali, né? Então eu preciso ter essa manifestação de sabedoria espiritual, que é comunicada no meu espírito, para que eu vá lá e não me frustre. Como o pastor bem disse, muitos evangelistas, né, acreditavam, e um dos erros, eu acho que, da nossa geração, é carimbar o chamado profético. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ser como Billy Graham. Se eu não for como Billy Graham, eu sou um evangelista fracassado. Não, eu não vou ser fracassado porque eu não alcancei o que ele alcançou, né? Eu não vou ser... eu não vou ter um ministério reduzido porque eu não curei tantos mortos, porque eu não expulsei tantos demônios, né? Então, assim, atribuir a grandeza, ao ministério, a essas execuções extraordinárias, né? Isso é perigoso, porque a pessoa pode se decepcionar e achar que não foi bem, não executou bem a fé, né? Eu penso assim. É um comparativismo, né? Esse processo de querer se comparar, né? E não funciona. Eu acho que muito esse aspecto que a gente está falando, ele foi muito bem entendido pelo centurião, né, de Cafarnaum, citado
na Escritura, né, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a gente vê ali algo muito, muito, né, tremendo acontecer. Primeiro, a gente vê Jesus sendo abordado pelos sacerdotes que intercediam pelo centurião, falando, olha, ele é bom, ele ajuda a gente, ele faz doações, ele teme a Deus, né? Então, Jesus vendo aquilo, fala, não, eu vou lá na casa dele ver o servo dele que está doente, né? E aí, antes dele chegar na casa do centurião, ele manda outro servo dizer para Jesus, olha, não vem na minha casa não, porque eu não sou digno de te receber. Olha o temor, né? Temor é importantíssimo nesse aspecto de conhecer a Deus, né? E aí ele diz, olha, dá uma palavra, olha, dê uma palavra. Se o senhor der uma palavra, meu servo vai ficar curado. Por quê? Porque eu também sou homem que estou debaixo de autoridade. Eu sei como funciona. Eu digo a um servo meu, vai, ele vai. Eu digo ao outro, vem, ele vem. Então eu sei como funciona. O que ele estava mostrando ali? O entendimento sobre a mecânica. Olha, a pessoa que tem autoridade dá a ordem é obedecida. Eu sei disso porque no campo natural eu sou um homem que tem autoridade, que respondo. Eu tenho alguém sobre mim e eu tenho pessoas que estão ali abaixo, recebendo diretivas. Então eu sei que é assim. No mundo espiritual não é diferente. O Senhor lá é o Senhor. A sua palavra é a que manda. Então, se o Senhor der uma ordem, essa ordem ela vai se cumprir lá no Espírito e vai se cumprir aqui no natural, porque o Senhor manda em tudo. E aí, então, Jesus, ele olha e diz, olha, em toda Israel, eu não encontrei alguém que tenha fé como esse centurião demonstrou. Então, a gente percebe que a fé não tem a ver com campanha, com propósito, propósito não tem a ver com campanha, não tem a ver com um processo, o que eu estou querendo falar é um processo de ritualístico para que ela se manifeste. O centurião estava lá na casa dele e ele deu a diretiva, entendeu a mecânica. A gente precisa dar uma palavra dele. Se ele der a palavra, acabou. E como é que a gente conquista essa palavra? Olha, com temor, com reconhecimento de quem ele é. Então o centurião conseguiu alcançar a graça de Jesus, Jesus foi lá e liberou a palavra e o servo foi curado. Então é interessante ver essa mecânica, né? Essa mecânica de princípio de respeito, de honra e a sujeição àquilo que recebeu, a palavra. Então eu penso que é muito isso, né? Para a gente poder entender toda a amplitude que essa fé ela pode nos impulsionar, eu preciso ter conhecimento muito próprio da palavra que Deus tem, do propósito dele, do momento que ele tem. Então não se trata do meu querer, não se trata do meu desejar, não se trata de eu achar que eu sou mais ou menos espiritual, né? Se trata de eu entender se eu estou ou não estou conhecendo, né, e vivenciando esse propósito. Porque assim, eu vou ter a sensibilidade, uma vez tendo a sensibilidade, eu vou saber o que fazer. Né? Para fechar esse bloco, eu me lembro, a gente falando aqui, me veio à memória aqui o texto de Pedro e João, indo para o templo, e o paralítico, né, diante deles lá, e clamando por algo. Na hora o sentido veio, né? O discernimento veio. Olha, a gente não tem o que te dar, fisicamente, naturalmente, porque era o que ele pedia. Mas uma coisa nós temos, e essa a gente pode dar para você. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, era um momento muito importante e relevante no contexto da história do cristianismo, porque a gente sabe o que aquelas curas e o que aqueles milagres, né, eles serviram para poder dar credibilidade, para poder dar apoio popular para os apóstolos, para que aquilo de alguma maneira os resguardasse, né, de uma execução sumária por parte dos principais sacerdotes de forma a silenciar todo o momento, todo o nascer
da igreja. Então, não foi simplesmente para massagear o ego de Pedro e de João. Tinha um sentido, né? O propósito, né? Estabelecer algo. Porque não tem jeito, né? A gente sabe que uma vez que o povo estava ali ao lado dos apóstolos, naquele primeiro momento, aquilo iria ajudar a potencializar a mensagem. Olha, esses caras aí, eles estão trazendo a doutrina de Jesus, só que tem o seguinte, os sacerdotes falam que não, mas não faz nada por nós. Eles estão dizendo que Jesus é o Messias, eles curam, os mesmos milagres que Jesus fazia, eles continuam fazendo. Então os enfermos estão sendo curados, sabe, as coisas estão acontecendo, milagres atrás de milagres, ou seja, o povo precisava daquilo de uma forma muito importante, né? Então olha como é que é interessante, né, essa questão do propósito. Lógico, a questão da pessoa que foi curada, uau, para ele foi sobrenatural. Mas existia esse peso também, né? Vocês concordam comigo? Eu acho interessante essa passagem, pastor, que você percebe lá que quando Pedro ele teve um fine, né? Ele teve um start ali, espiritual, um insight que as pessoas não tinham, porque, na verdade, você dá o que você tem, né? Você dá esmola porque você tem dinheiro para dar. Se você tiver a fé suficiente para orar sobre aquela pessoa, você vai impor as mãos e vai orar sobre ela. Então, o texto ele vai te dar um entendimento de que aquele cara ele estava constantemente naquele local, sempre ali, era habitual, e a prática da vida dele era aquela, né? E não tinha ninguém espiritualmente conectado com Deus suficientemente em propósito para chegar com ousadia e falar, porque a fé é isso, é você ter ousadia e crer que aquilo já existe. Deus não chama as coisas à existência como se já existissem, é você crer desta forma, né? Então Pedro olha para aquele cara e fala, cara, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa aqui que vai te transformar. Ele falou, eu tenho, mas de certa forma ele tinha algum dinheiro, ele poderia ter alguma coisa ali e tal, né? Mas ele percebeu que o que o cara precisava não era de uma esmola, ele precisava de uma ação de fé que ia transformar a vida dele. Então, andar em fé, mover em fé, é você ter essa sensibilidade também, de perceber o momento de que Deus quer comunicar com você e ele ter um portal aberto em você, né? Porque eu acho que os milagres Deus quer executar, Deus quer fazer as coisas nos nossos dias hoje. O que falta a nós é a fé que não conhece fracassos, né? Concordo plenamente. E é isso. Esse é o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro momento, bloco aqui. E fique conosco, continue acompanhando. E nossa série, esse nosso momento falando sobre fé. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique em paz em nome de Jesus.